Nós já tivemos alguns momentos em que falamos a respeito desse assunto, mas eu achei por bem a gente meditar. É uma meditação rápida, né, nas nossas manhãs aqui, mas nem por isso ela é vazia. Por que não é vazia? Porque temos a palavra, né? Então quero convidar você a abrir em Gênesis capítulo 1. E nos devocionais, então, aqui no mês de janeiro, nós vamos nos voltar para pensar um pouco, devocionais temáticos aí, em torno da ideia do trabalho e do descanso. Trabalho e descanso. Qual a perspectiva bíblica e o que o Senhor tem para nós. Aí sim, a partir de fevereiro, nós vamos iniciar uma série de devocionais em Filipenses. Então esse ano nós vamos andar por Filipenses. Se você já quiser ler Filipenses, você pode ler aí por completo Filipenses antes de fevereiro, antes da gente iniciar os nossos devocionais. Mas em janeiro vamos pensar um pouco sobre trabalho e descanso. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Gênesis 1, 31, nós vemos ali uma declaração, né, sobre os feitos do Senhor. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E no capítulo 2, o versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos Deus como esse Criador, né? Um Criador que está em ação, que está em movimento o tempo inteiro, né? Então, Ele fala, Ele vê, Ele chama, Ele faz, Ele coloca, Ele cria, Ele abençoa. Em Gênesis 1 e 2 nós vemos Deus fazendo tudo isso, né? E com a autoridade que lhe cabe, né? Ele é o próprio Deus. E Deus, portanto, aqui, portanto, em todas essas atitudes de Deus, nós vemos certamente a noção de trabalho. E a noção de trabalho, ela não poderia ter sido menos, ou quer dizer, mais gloriosa do que essa, né? De firmarmos o princípio a respeito do trabalho, olhando para a pessoa de Deus, né? Então, a noção de trabalho, ela não poderia ter tido um início mais glorioso, porque o próprio Deus ali está em ação. É o próprio Deus que nos serve de modelo sobre esse realizar com propósito. Talvez essa expressão é importante aqui para pensar em trabalho, tendo essa base aqui, uma realização com propósito. Então, após a criação, Deus vê que tudo quanto Ele fez era muito bom, e então descansa de toda a obra que tinha feito, em Gênesis 2, 2. Não que Deus, à semelhança de nós, fique cansado ou exausto, né? Ou tenha um burnout, para usar uma expressão aí corriqueira nos nossos dias, que nós temos que tomar cuidado com ela, tá? Porque nós cansamos mesmo, e nem por isso você está tendo alguma crise de nenhum tipo. É porque às vezes, como nós seremos exortados aqui nesta manhã, às vezes nós não estamos sendo simplesmente diligentes com a parte do descanso, e descansando para a glória de Deus. E aí você vai no médico, o cara já te dá um carimbo na testa, burnout, né? Então, mas aqui, após a criação, Deus vê que tudo o que Ele fez era muito bom, e Ele descansa de tudo isso. O princípio, então, do realizar e do descansar, ele é instituído pelo próprio Deus, que, embora não fosse homem, Ele pretendia que este homem, esse mesmo homem, refletisse o seu caráter em todas as coisas, e inclusive nessa dinâmica de trabalho e de descanso. Deus deseja isso, que a gente reflita o caráter dele nessa dinâmica de trabalho e de descanso. E a negligência do padrão estabelecido por Deus é fruto de uma distorção sobre o real sentido do trabalho e do descanso, que resulta então numa dinâmica de vida na qual o salário tem sido, aí sim, frustração, ansiedade e a exaustão. Apenas para citar alguns efeitos dessa distorção. Então, meditar nos princípios estabelecidos por Deus em relação ao trabalho e ao descanso é muito importante. Então, qual a sua motivação
para trabalhar. É possível então acordar aí numa segunda-feira de uma maneira a glorificar a Deus, sem murmurar, sem praguejar todo mundo, começando já com o motorista do ônibus aí que não parou para você e foi. Eu já vivi isso, meu Deus. Então, e o que você faz no seu tempo de descanso semanal? Também é uma coisa importante a pensar. Alguns irmãos estão de férias, outros daqui a pouco vão entrar de férias. Por que nas suas férias um mergulho apenas no entretenimento, sabe, que hoje na nossa geração é fácil de ter, né? E barato de ter também, porque basta um clique. Por que um mergulho exclusivo nisso, no entretenimento e no ficar só jogado ali num sofá, não vai ser suficiente para te proporcionar um verdadeiro descanso? Às vezes nós saímos de férias, especialmente quem viaja para um outro país. Eu acho que também não tem como fazer diferente, não sei, mas é aquela ideia, né? Caminha 17 quilômetros por dia para aproveitar tudo que está naquele país, aí volta das férias exausto, né? Mas às vezes nós não estamos nessa empreitada internacional, mas voltamos das férias também exaustos, porque talvez não tenhamos aprendido ainda a descansar da maneira correta, que envolve sim conhecer os lugares, mas e aí? E o nosso tempo de descanso mesmo, na presença do nosso Deus? Então, há distorções em torno disso, né? Trabalhar e descansar, portanto, deveremos pensar nas nossas motivações. Em Colossenses 3:23, um texto bem conhecido por nós lemos ali o quê? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. E Paulo, então, aqui nos exorta a fazer tudo de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. É claro que aqui isso não significa que a perspectiva do servir aos outros ela vai se perder, né? É claro que não. Mas que esse servir aqui, como para o Senhor, ele deve ser feito com zelo e com dedicação, como se o próprio Deus estivesse sendo servido, no caso. A gente começa a ter um vislumbre de como deve ser a nossa motivação no trabalho, né? É como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus, entregando aquela mercadoria, atendendo aquele cliente, como se você estivesse interagindo, né, ou servindo o próprio Deus. Certamente essa perspectiva assimilada por nós transformaria a maneira como a gente lida no dia a dia, né, com o que a gente está fazendo. E também deveria nos encher de temor, porque isso toca a ética do nosso trabalho, que como cristãos temos uma ética que se sobrepõe às éticas das nossas profissões. Fazemos o que fazemos porque somos crentes, e então isso deve tocar a maneira como nós lidamos com o nosso chefe, com nossos empregados, com os nossos clientes. O que importa é que você sirva como se estivesse servindo o próprio Deus, e aí então entenda-se com o Senhor no último dia. Mas carecemos de entender que servir deve ser feito com zelo e dedicação, como se o próprio Deus estivesse sendo servido. Então as nossas motivações para lidar com essa questão, com questões, né, difíceis no trabalho, um chefe tirano, um colega invejoso, tudo isso, quando nós entendemos que o propósito de Deus nas nossas vidas é glorificar a Deus, isso também recebemos dele a capacitação para suportar as afrontas e as dificuldades. E em relação ao descanso, o mesmo princípio aqui se aplica. Nós devemos reservar um tempo para o descanso, considerando glorificar a Deus. Então a nossa tendência geralmente é programar esse tempo apenas para o lazer, para o entretenimento, ou de uma forma que melhor ajuste aí os gostos da nossa família. É claro que em todas essas coisas nós podemos glorificar a Deus, não tem problema nenhum o lazer, mas considerar o Senhor o nosso tempo de descanso implica em agir de uma forma intencional, buscando a glória de Deus em cada uma dessas atividades. Talvez algo simples de você fazer nas suas férias é procurar uma igreja saudável durante as suas férias e não deixar de estar lá, né, de conhecer, de congregar, de estar ali com aqueles irmãos durante as suas férias, né? Já experimentou fazer isso?
né? Se programar, peraí, minhas férias estão lá, qual é a igreja que eu vou visitar no domingo? É bem legal, é bem interessante. Às vezes até nos ajuda a valorizar mais a nossa igreja local. Porque tem cada coisa por aí, mas de qualquer forma também, muito mais do que isso, alegra o nosso coração em saber que a igreja é muito maior do que a gente pode pensar, né? Um descanso programado que visa buscar a Deus com mais intensidade. Isso é necessário. Então, o Senhor deseja que a gente reserve, quem sabe, um tempo maior, e isso não só nas férias, mas nos nossos finais de semana. Um dia como hoje, além de descansar e literalmente tirar uma soneca à tarde, você deveria gastar um pouquinho mais de tempo orando e buscando o Senhor. Então, realinhe as suas motivações e decida trabalhar visando agradar a Deus. Então, ande a segunda milha nesse sentido. É isso que o Senhor nos chama, para andar a segunda milha, para servir. Escute a crítica ali do teu chefe, do teu colega e pondere. Então, como que você reage quando precisa lidar com uma carga extra no trabalho? Qual é a sua reação? Decida refletir o caráter de Cristo em momentos como esse, né? Então, uma perspectiva correta, ela pode transformar uma tarefa pesada em uma oportunidade de glorificar a Deus, ou uma sensação de injustiça em uma oportunidade de glorificar a Deus, né? Cada dia no seu trabalho, Deus te dá uma oportunidade de trabalhar de uma forma distinta dos demais, de uma maneira que todos fiquem assim, uau, ainda que pensando até mal a teu respeito, mas é muito bobinho, né? Mas o que importa é você exaltar e glorificar a Deus, servindo como se estivesse servindo ao Senhor, né? E é claro que alguns aqui entre nós já são aposentados, alguns ainda estão na busca por um trabalho, sim, mas há outras estruturas de serviço em que você deve continuar glorificando a Deus, na sua casa e aqui mesmo também nessa igreja local. Como que você tem trabalhado? Ou já pendurou as chuteiras, dizendo que não, meu tempo passou, eu não tenho mais nada a ver com isso? Não se engane, o seu tempo não passou. Você precisa alcançar a sua própria geração, e deve ser um instrumento de Deus na vida da igreja, de oração, dentro do que as tuas forças te possibilitarem, mas você não está imune, né? Não tem aposentadoria para crente neste sentido, né? Então, o se fazer presente para congregar, enquanto a saúde te permitir, pois assim o faz. Então, temos que tomar cuidado com isso. Uma perspectiva correta transforma tudo. Então, da mesma forma, eu quero mais uma vez exortar a cada um de nós a planejarmos o nosso final de semana e as nossas férias considerando um tempo a sós com o Senhor. Então, devemos pensar no descanso como uma oportunidade de apontar para a confiança na obra perfeita de Deus. É isso. Descansar tem a ver com confiar. E isso contrasta com a ansiedade do nosso coração. Alguém já disse, e eu gosto muito disso, de pensar que dormir, a necessidade que nós temos de dormir, nos lembra todo dia da nossa total limitação, do quanto nós somos limitados. E aí nós temos que parar tudo e ficarmos numa condição de total vulnerabilidade, né? Total vulnerabilidade. É Deus nos lembrando, vocês são limitados. Eu não durmo, mas vocês são limitados. E aí então é aquele momento que está tudo caindo, mas agora eu tenho que ir lá e dormir. Quase assim, Senhor, eu não posso fazer nada aqui, né? Sou obrigado agora a dormir. Das férias é a mesma coisa, né? Então também é uma oportunidade que Deus nos dá de, peraí, eu vou deixar tudo aqui mesmo, porque não depende de mim. Uma vez eu acho que eu já falei aqui, Thaís estudando para concurso e tudo mais, sem negligenciar os seus momentos aqui de tanto EBD quanto culto à noite, ela estudava ali naquele meio tempo, acordava bem cedo, estudava bem cedo, depois vinha para cá, aí voltava, almoçávamos, ela estudava um pouquinho, depois vinha para o culto. Ela não deixou de vir na EBD nem no culto, mas um dia um amigo nosso nos exortou a Thaís, né, na minha presença. Ele falou assim, não, mas espera aí, você já não estuda a semana inteira? Já não estuda? Então, por que você estuda no domingo? Então, acho que você deve estudar para a glória de Deus, e não só para passar no concurso. Então, eu te desafio a deixar de estudar no domingo. Olha, a Thaís não estava faltando em nada, hein?
Mas eu desafio você a deixar de estudar no domingo como até uma maneira de você dizer: Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas o passar não depende de mim, depende de Ti. Então eu entrego isso, né? E aí então Thaís tem feito isso, né? No domingo ela descansa, mas olha, note, ela não deixou de cumprir com seus deveres, né? Então é uma questão de descansar é igual a confiar. É uma maneira de Deus dizer, deixar claro para nós mesmos, né? Do quanto nós somos totalmente dependentes dele. Nós vivemos tempos no qual eu me incluo, onde a gente acaba gastando muito tempo com coisas inúteis, com entretenimento, e ao invés de estarmos descansando, cuidando realmente da saúde, nós estamos dormindo menos, comendo mal, sem exercícios, né? E aí isso traz consequências, e isso tudo são coisas espirituais também. A gente quer separar o que é espiritual do que é desta terra, mas tudo isso diz respeito a isso, né? Que possamos levar a sério o trabalho, mas esse parece que é mais fácil, porque tem o chefe, porque se você não for o salário não entra, porque tudo mais, né? É mais fácil de você ser diligente, acordar todas as manhãs e ir para o trabalho. Agora, ir todos os dias para a academia, aí já é mais complicado, aí já é, né? E aí Deus nos convoca, nós temos que fazer tudo para a glória dele. Então o descanso e o cuidado com a nossa saúde, ele não pode ser negligenciado. Meu telhado completamente de vidro aqui, mas é isso, a verdade precisa ser dita independente de mim, né? Graças a Deus. Então nós somos chamados, irmãos, a refletir sobre a forma como nós conquistamos e descansamos. Deus nos deu o trabalho como um meio de expressar o seu caráter, e o descanso como um convite para confiarmos nele. Então, ambos são muito bons quando vividos com as motivações corretas. Então, terminando, sobre o trabalho, encare as suas tarefas diárias como uma oportunidade de glorificar a Deus, mesmo nas dificuldades. Lembre-se de que você deve servir e está servindo a um Senhor maior que o teu chefe, maior que a tua autoridade ali. Então trabalhe com zelo, com criatividade, com gratidão, sabendo que a sua identidade, ela não está no que você faz, mas em quem você está, em Cristo Jesus. Então isso é importante também. Às vezes a gente pergunta para alguém: quem é você? E a pessoa ela inicia dizendo a sua profissão, já reparou? Quem é você? Eu sou pastor. Quem é você? Eu sou advogado. Quem é você? Eu sou médico. O nosso fazer, é claro que influencia muito na nossa vida, mas nós somos crentes. Antes de ser uma profissão, nós somos servos do Deus vivo, e isso impacta a maneira como a gente trabalha. E sobre o descanso então, planejar mesmo, bote no papel, momentos de descanso que não apenas aliviem o corpo, mas também renovem a sua alma. E aí inclui o que nós já sabemos, estamos carecas de saber: oração, leitura da palavra e atividades que edifiquem a sua fé e fortaleçam os seus relacionamentos familiares, inclusive, em família, com os amigos. Então lembre-se, por fim, depois de tudo isso, lembre-se ainda que o verdadeiro descanso ele só é encontrado em Jesus Cristo. Ele completou a obra perfeita ali na cruz, e Ele nos convida a descansar na sua graça. Então viva de forma que, tanto no trabalho quanto no descanso, Deus seja glorificado em todas as coisas. Então, nessa semana, reavalie as suas prioridades. Eu estou glorificando a Deus no meu trabalho? Eu estou descansando de forma que isso venha refletir confiança em Deus? Então ajuste o que for necessário e experimente então a alegria de viver o plano original de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude a não só ouvir isso mais uma vez e colocar de lado, mas a viver isso. Vamos orar? Quero orar inclusive pelos irmãos que precisam, que estão procurando um trabalho, orar para que nesse processo de busca eles descansem no Senhor. Bondoso Deus, obrigado porque o Senhor nos fez com propósito e nós queremos realizar com propósito de glorificar o Teu nome.
Cada um aqui no seu trabalho, nas suas atividades, em casa, isso inclui aposentados, todos nós temos algo para fazer, remunerado ou não, que o Senhor nos capacite a entender o valor do trabalho, para entender a importância de que o trabalho tem como propósito glorificar o teu nome, destacar quem o Senhor é. Que o Senhor nos capacite a trabalhar como se estivéssemos de fato trabalhando para o Senhor, com cada interação, com cada preparo, com cada cuidado que se faz necessário. Traga à mente aqui de cada um o fato de que o Senhor está ali, presente, e que o Senhor então nos ajude a fazermos tudo para a Tua glória, como se fosse de fato para o Senhor, e que o Senhor se agrade. Que aqueles que cruzarem o nosso caminho, vendo isso, fiquem perplexos, porque somos diferentes, somos sal e luz nesse mundo. E nos ensine, Senhor, e nos conduza a um verdadeiro arrependimento no que se refere ao cuidado, ao descanso, ao renovo, a um descanso na Tua presença. Da mesma maneira, nós queremos clamar para que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão na busca por um trabalho, que estão estudando para concurso público, que possam fazer esta busca buscando glorificar o Teu nome, que possam estudar para glorificar o Teu nome. Ó Deus, que possam reconhecer que precisam de Ti, que são totalmente dependentes do Senhor. Mas peço, abra as portas, abençoe aqueles que têm empresa, que precisam de clientes ali, e que sejam bons clientes. Então, Deus, que o Senhor nos ajude a ajustar aqui as nossas perspectivas em relação a esse tema e a viver para a Tua glória. Por favor, nos livra do mal, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.